Bom dia, pessoal. Eu sou o Guilherme, aqui do Projeto Guajupiá, e hoje a gente vai entrevistar o meu amigo Ricardo. Ricardo, se você pudesse dar uma apresentação sua, quem você é e tudo mais. Perfeito. Bom, meu nome é Ricardo Camilo, sou biólogo e sou budista. E atualmente a atividade que eu acabo exercendo mais ligada ao budismo é fazer parte da banda Sou da Paz, onde eu toco bateria. Perfeito. E há quanto tempo você é budista? Eu sou budista há mais ou menos há 11 anos. E quando a gente fala sobre intolerância religiosa, o que o senhor vê como intolerância religiosa assim na sociedade e tudo mais? O que seria intolerância religiosa para você? A intolerância religiosa para mim é a incapacidade das pessoas conseguirem aceitar que outras pessoas sigam uma religião diferente da delas. Que elas vejam de uma maneira como errada, negativa, o fato de alguém seguir uma outra religião, sem o respeito necessário. E o que seria a religião, ao seu entendimento, né? O que o senhor acha que seria a religião? Religião é um conceito um pouco complicado, porque às vezes muito se mistura a religião com a igreja, a religião com a entidade religiosa em si, mas no meu conceito, a religião tem muito a ver com fé. O fato da pessoa ter fé em alguma coisa, acreditar em algo que ajude essa pessoa a se tornar uma pessoa mais forte, mais confiante, entender melhor o que acontece com ela e que desperte nela também, eu acho que é um ponto importante da religião, o amor ao próximo. Não necessariamente a religião precisa estar ligada ao conceito geral de religião, o catolicismo, mas tem muita gente que tem uma ligação profunda com o que acontece acima de nós, né, que desconhecemos fisicamente, sem necessariamente seguir uma doutrina específica. E o que é a sua religião, o budismo? A minha religião é uma religião que tem uma certa intersecção entre religião e filosofia, que é menos dogmática que, em geral, as outras religiões mais conhecidas, mas que tem como um dos objetivos básicos a pessoa viver melhor, a pessoa evoluir no sentido de sofrer menos. É uma religião que tem como um dos objetivos básicos cessar o sofrimento das pessoas. E o que você acha da diversidade religiosa que a gente tem no Brasil? Eu acho fantástica. Eu acho que o Brasil é um exemplo para o mundo. Claro que ainda acontecem coisas, fatos de intolerância religiosa no Brasil, mas o Brasil ele promove, pela própria cultura, pela própria inter-relação que as pessoas desenvolvem no Brasil, a gente consegue ver pessoas e religiões diferentes convivendo de maneira extremamente pacífica, na maioria absoluta dos casos. Existem situações ainda, claro, mas se comparamos com outros países do mundo, se eu não me engano, cerca de 144 países atualmente estão envolvidos com casos de intolerância religiosa. A maioria dos países tem, com diferentes religiões, depende da religião predominante do país, mas o mundo em si é um mundo intolerante na maioria dos países. E o Brasil é um país que vai no sentido oposto, que para mim deveria ser um exemplo para outros países. Perfeito. E é uma coisa que a gente acabou percebendo nas pesquisas que a gente fez também. Tem vários institutos internacionais que olham para o Brasil com esses bons olhos, digamos assim, né? Vendo o exemplo que a gente tem aqui sobre esse pluralismo religioso que a gente tem. Isso é bem legal. E existe alguma prática da sua religião que você acha que a sociedade poderia praticar assim, para que a gente pudesse evoluir como sociedade? Sem dúvida. Eu acho que uma delas, talvez a mais comum quando as pessoas pensam em budistas, é a meditação. Na verdade, é uma prática que faz o desenvolvimento do autoconhecimento das pessoas, gera uma maior sensação de paz e, como as pessoas falam, quanto mais em paz você está, menos guerra você quer. Então, uma sociedade na qual as pessoas se sintam mais em paz,
elas com certeza se estressam menos e aceitam melhor as adversidades ou a diferença com outras pessoas. Mas, sem dúvida nenhuma, eu colocaria no topo da lista a meditação. E existe algum ponto da sua religião que você não concorda? Seja da sua religião ou de alguma interpretação que as pessoas fazem, que você acha que aquilo ali sai um pouco do âmbito da religião? Agora preciso pensar um pouco. Deixa eu ver. Uma boa pergunta, não vem nada na cabeça de algo que eu não concordo. Engraçado isso. Que ótimo. Não, acabei de pensar nisso pela primeira vez. É porque as outras religiões, como são mais dogmáticas, tem mais aquele questão de é isso e você tem que aceitar sem questionamento. E o budismo é uma religião que, primeiro, já tem um ponto que ele aceita a ciência. Então, uma religião que entra em conflito com a ciência, muitas vezes, ainda mais pelo fato de eu ser biólogo, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em seguir alguma religião criacionista. Mas eu estando numa religião que aceita a ciência de uma maneira tranquila, já diminui muito essa interface. E por ser pouco dogmática, também, porque não tem essas regras estritas de dogmáticas mesmo falando, talvez das questões que são mais dogmáticas e influenciam no budismo é a questão da reencarnação, e eu aceito normalmente a ideia da reencarnação, então não tem muito onde conflitar. Ok, legal. E é legal também ver, o senhor é biólogo, então já tem uma parte da ciência, e mesmo assim, porque a gente ouve muito na internet e tudo mais, que as pessoas ou seguem ciência ou seguem religião. E a gente percebe que não, sabe? Os dois podem viver ao mesmo tempo, né? Tem um escritor, Stephen Jay Gould, que ele faz esse meio campo. A gente tem um lado de cientistas super radicais também, que são contra a religião, e tem uma linha de religiosos que são contra a ciência. E tem muita gente que trabalha na união das duas coisas. E ele trabalha muito esse conceito de que as duas podem conviver, desde que cada uma fique restrita à sua própria área de atuação. Perfeito. E você sente que existe algum distanciamento das pessoas com a sua religião? Não. Eu acho que nesse aspecto eu tenho bastante sorte. Em geral, as pessoas veem budistas com bons olhos, como você falou, imagina um budista, uma pessoa que fica meditando, mas as pessoas, em geral, associam um budista a uma pessoa calma, tranquila e de paz. Então, não gera muito conflito. Não vejo nenhuma resistência de nenhum lado. Assim. Acho que as pessoas simpatizam com o budismo. Acho que por ter esse lado filosófico, as pessoas podem ter diferentes religiões e ainda assim poder seguir determinadas coisas da filosofia budista. Então, eu acho que essa interface que existe, não religiosa, faz com que ela seja melhor aceita. Não é exclusivista, né? Não. Nesse sentido. E você sente que houve um distanciamento das pessoas na pandemia com suas religiosidades? Do que você pode observar? Do que eu pude observar, eu tive uma sensação que foi um pouco ao contrário dessa, de que muita gente, por estar isolada, diminuiu o acesso a outras pessoas, a outras distrações, e diante de uma situação ruim, muitos acabaram reforçando a religião como um apoio para superar a situação. Pelo menos foi a sensação que eu tive, né, das pessoas que eu tenho maior contato. A gente acabou vendo na pesquisa também, a gente rodou uma pesquisa bem grande antes de começar as entrevistas, e realmente, acho que foram 60% das pessoas disseram que elas se aproximaram dessas religiosidades, e é muito legal porque de todas as entrevistas a gente notou que realmente foi, sabe? A nossa pesquisa acabou transparecendo as outras percepções também, sabe? Na hora que aperta mesmo, as pessoas buscam algo que saia do que eles conseguem controlar. Você já sofreu alguma intolerância religiosa? Não. Nenhuma, acho que nem cheguei perto. Nunca aconteceu? Não. Ai, que bom. Que bom. E você, assim, olhando as outras pessoas que também são budistas e tal, você acha que
As pessoas sofrem, os budistas sofrem com algum tipo de intolerância no Brasil? Eu acho que não, acho que no Brasil isso é muito tranquilo. Pelo menos as pessoas com as quais eu converso, a sensação que elas têm é a mesma que a minha, de que as outras religiões encaram com bons olhos os budistas, né, sem maiores preconceitos. E sobre as fake news? Você acha que o budismo sofre fake news, sofre notícias falsas, acaba surgindo na mídia alguém demonizando? Olha, eu pelo menos aqui no Brasil eu não vi, mas eu acredito que exista, porque as pessoas ultimamente são contra qualquer coisa, né? Então provavelmente exista grupos que devem denigrir a imagem do budismo, mas eu nunca vi, confesso. Perfeito. Bom, e olhando esse panorama todo de religiosidades que a gente tem no Brasil, né, desses projetos interreligiosos como a banda, que você participa, como você acha que a gente vai estar daqui 5 anos no Brasil no quesito religião? Eu sou otimista, não apenas no quesito da tolerância religiosa, mas da tolerância em geral. Eu acho que a tendência é cada vez mais sermos um país diverso e tolerante. Quando eu comparo o que era, como a gente está hoje, obviamente que tem muito que melhorar, mas com o que era 30 anos atrás, a diferença é muito grande. Eu vejo pelas minhas próprias filhas o que se discute numa escola hoje em dia, do que se discutia antes, as conquistas que foram acontecendo ao longo dos anos em relação a todos os tipos de tolerância, como se trabalha isso hoje. A expectativa é que cada vez mais, conforme as gerações forem sendo substituídas, a questão da tolerância vá melhorando. E aí incluir a religião também, obviamente. Se desse para elencar um único objetivo, um maior objetivo do budismo, qual seria? Acho que todos os seres atingirem a iluminação. Esse seria através das práticas budistas, através da meditação, da compaixão, mas atingir a iluminação. A gente costuma dizer que o budismo diz que a gente enxerga uma realidade paralela, né? A gente não enxerga a realidade das coisas. A gente vive num mundo de ilusão. E atingir a iluminação é justamente a gente conseguir tirar tudo que nos atrapalha a visão e aí viver numa paz plena. E o objetivo maior é esse, não só de cada budista em si, mas que o mundo atinja a paz plena. E agora, juntando um pouco com a banda também, o que você acha da possibilidade de um Brasil onde todo mundo pode praticar sua religião, que não tenha nenhum tipo de dedo apontando para as pessoas, sabe? De diferenciação nesse sentido? A gente costuma dizer internamente na banda que o Brasil é um dos poucos países onde poderia aparecer uma banda como essa, por uma série de fatores. Um deles é justamente, como eu havia dito antes, a questão do Brasil ser um país extremamente tolerante, se a gente comparar com outros países, que tem que melhorar, mas ele é tolerante. A gente tem uma diversidade de religião no Brasil também, que conta. Tem países que são relativamente tolerantes, mas que não existem todas as religiões neles. Então, aqui no Brasil é a situação perfeita para que surja uma banda com pessoas que são de diferentes religiões, sacerdotes de diferentes religiões, e que se unam para fazer algo em prol do bem comum. E juntando agora também com aquela questão do budismo não ter um deus, né? Não ter um mediador ali. Você acha que é mais importante? Essa pergunta, eu já imagino a resposta. Mas você acha que é mais importante uma pessoa seguir uma religião ou seguir um deus? Bom, eu sou suspeito, pelo fato de ser budista e ser ateu, seguir uma religião. Porque tem religião, inclusive tem as politeístas, né? Que as pessoas seguem vários deuses. Aqui no Brasil é muito pouco. A maioria... O Brasil é um país cristão, na sua maioria, e as religiões não cristãs que são representativas aqui no Brasil também são monoteístas. Mas eu acho que a pessoa, na verdade, eu não diria nem uma religião, seria uma religiosidade.
As pessoas podem não ter uma religião específica, essas pré-determinadas que se encaixam dentro de um perfil, mas elas sim podem ter esse prazer ou essa busca pelo bem alheio. Eu acho que isso seria como uma religião que todos deveriam seguir, independente da religião em si. A gente vê que, inclusive, a religião não é receita para paz, muitas vezes, né? Então, a gente vê ateus que são extremamente humanistas e religiosos que são extremamente egoístas. E é legal porque a gente sempre cai, às vezes, na internet, principalmente nos comentários, tipo, se não segue a Deus, não é uma boa pessoa. E tá completamente errado, né? Não tem muita discussão sobre o erro dessa frase, né? Tem que ter todo um contexto, né, que justifique essa frase e nem são todos que seguem. Apesar de eu ainda acreditar que o cerne e o objetivo de cada religião seja esse. Mas a religião, como tudo, inclusive o próprio budismo, é gerenciada por pessoas. E aí elas acabam caindo nos nossos erros de seres humanos. Não tem como fugir disso. E agora, ainda no âmbito dessa pergunta, você acha que num tribunal de justiça mesmo, uma pessoa cometeu um crime e você acha que, pro juízo, a religião da pessoa deve ser levada em conta? Eu acho que não, de maneira nenhuma. A gente teve um relato na nossa pesquisa de uma moça que ela estava num ponto de ônibus com as vestes de umbanda dela, com os fios de conta e tudo mais. Veio uma senhora e cuspiu no rosto dela. Ela abriu o processo judicial contra a moça e tal, e quando chegou a intimação, essa senhora que cometeu intolerância teve um infarto e faleceu. No dia do julgamento, o juiz perguntou se ela tinha feito macumba para a senhora morrer. Nossa. Não, as coisas não podem se misturar de jeito nenhum. Eu mesmo, religião e política, para mim, já não deveriam caminhar juntas. Mas num tribunal, muito menos. E você já participou de outra religião? Já. Eu acho que como a maioria dos brasileiros, eu nasci numa família católica. Numa época que o catolicismo era muito mais forte até do que agora. Depois de um tempo, pela própria mudança dos meus pais e tudo mais, eu passei a seguir o espiritismo. E o espiritismo foi o passo para o budismo. Você me perguntou no começo da entrevista se tinha coisas no budismo que me incomodavam, e esse foi o ponto que me fez mudar para o budismo. O espiritismo tem coisas em comum com o budismo, principalmente a história da reencarnação, apesar de ser um enfoque diferente, mas carrega o sentido de karma, de reencarnação, de outras vidas, mas uma série de coisas eu não conseguia aceitar. E aí, para o budismo foi um passo muito simples. Na verdade, tudo que me incomodava no espiritismo, que eu acho uma religião super legal, eu gostei muito da época que eu fui espírita, mas os determinados pontos que me incomodavam eu não encontro no budismo. Então, foi a razão da minha mudança. E a gente acha muito legal quando as pessoas procuram aquilo que é verdade para elas. Sabe, tipo, eu acho muito nobre essa pesquisa que algumas pessoas fazem, né? Sabe que infelizmente muitas pessoas não fazem isso, não se permitem conhecer algo novo, né? Esse é um ponto crítico também, que tem até a ver com a banda também, como a gente se interrelaciona dentro da nossa estrutura, que é você aceitar que existem diferentes verdades, né? Não é só a sua, a única que funciona, a única que é verdadeira. Dentro da sua crença, aquilo é a verdade. Óbvio, tem que ser, acho que para cada um que segue uma religião, um dos primeiros pontos é você acreditar naquilo que você está seguindo. Mas o problema é não estar aberto para aceitar que existem outras verdades para outras pessoas. E você acha que os templos religiosos que a gente tem, de todas as religiões, você acha que eles contribuem para a sociedade? Eu acredito que sim, Eu acho que é um lugar onde as pessoas podem se encontrar
encontram com pessoas que têm as mesmas crenças, que em teoria deveriam ter os mesmos valores, trocam essa informação. Nos templos, muitas vezes elas recebem informação de alguém que conhece muito mais do assunto, dentro de cada, seja um padre, um rabino, um monge. E em geral, como eu disse, o objetivo, eu acredito piamente que o objetivo da maioria absoluta das pessoas ligadas à religião é transformar o mundo num lugar melhor. E no templo, numa igreja, numa sinagoga, muitas vezes é onde esses conhecimentos são transmitidos e que ajudam as pessoas que estão lá a entenderem melhor qual o papel delas na sociedade, qual o sentido da vida, e se sentirem mais fortes para enfrentar as dificuldades. E é muito legal essa questão do encontrar as respostas, né? Tipo, é um lugar onde talvez seja a esperança das pessoas, né? Justamente. Agora, sobre a educação religiosa. Você acha que a educação religiosa deveria ser ensinada para as pessoas, não só nas escolas, mas na sociedade em geral, umas grandes campanhas? Eu acho que sim, desde que seja plural, né? Eu sou contra o ensino de uma religião. Eu acho que quanto mais se ensinar a religião, mais tolerância você consegue, porque mais os outros vão entender o terceiro, né? O quarto, o quinto, o vizinho, o amigo da escola. É mais fácil você entender a pessoa se você conhece um pouco da religião dele. Pelo menos para os que praticam mais intensamente. A gente vivenciou uma experiência numa escola em Limeira que foi muito interessante. Eles organizaram a Semana da Religião. Então, eles montaram grupos de alunos de determinada religião que eles teriam que, por uma semana, conviver com outra religião. Então, eles teriam que participar de uma cerimônia, acompanhar uma cerimônia, conversar com o líder religioso dessa, não só o aluno, mas os pais do aluno. E no final da semana, cada grupo deveria apresentar, eles tinham uma mesinha com alguns pertences, e eles tinham que explicar para os outros como que era essa religião. E nenhuma fazendo da própria religião, sempre fazendo de uma religião que não era deles. E eu achei fantástico, porque você desmistifica. Em geral, você tem a resistência, você tem o medo, aquilo que você não conhece. A partir do momento que você conversa com a pessoa, ela respira como eu, ela tem os mesmos anseios que eu, ela gosta de se divertir, ela dá risada, você vai desmistificando e vai aceitando o próximo. Então, você ensinar como que funcionam as religiões, o porquê daquilo, o porquê de ter determinados rituais, você ajuda com que outras pessoas passem a entender melhor a religião em si, entender melhor as pessoas e aceitar melhor as pessoas que seguem aquela religião. E é um projeto muito bonito, né? Pensar na prática o que a gente levantou na nossa pesquisa, assim, né? No nosso projeto no nosso artigo científico, né? Que a intolerância, ela vem da ignorância. Então, se você apresenta para as pessoas aquilo que elas ainda não conhecem, a chance delas serem intolerantes com aquilo é muito menor. Aí não é mais a intolerância pautada na ignorância, e sim um ódio, muitas vezes gratuito. Né? E o legal de todos esses trabalhos que tem a ver com a ruptura da intolerância, eles são, na verdade, mais abrangentes do que o foco em si. E eu sempre defendi isso também pela banda. A partir do momento que a gente, carregando a bandeira da tolerância religiosa, a gente mostra que somos todos seres humanos e as nossas semelhanças são uma quantidade muito maior que as nossas diferenças, isso acaba se expandindo para a intolerância no geral. Porque é isso, você acaba rompendo com uma certa ignorância das pessoas, no sentido do desconhecimento, né? E a pessoa vendo o próximo como irmão, ele vai ter menos resistência, não só à religião diferente, mas agora, né, parece um pouco mais improvável, mas ao partido político diferente, ao time de futebol diferente. Você para de ver os outros como inimigos, e sim como uma pessoa que tem uma postura diferente somente. A gente lembra sempre que é um ser humano, né? Para de tratar como uma aberração e lembra que somos todos iguais. Que somos todos iguais.
o futebol é um exemplo de como a ignorância ainda é muito forte, né? As pessoas se odeiam porque torcem para um time diferente da outra, o que não faz absolutamente sentido nenhum. Com certeza. Bom, essas foram as perguntas da entrevista. E, enfim, a gente está caminhando para o fim. Eu queria perguntar se tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas, de deixar para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, eu diria o seguinte, que a gente, quanto mais... A maneira que a gente se trata, em geral, como família, como a gente trata nosso irmão, nossos pais, nossos primos, a gente acaba tendo um carinho maior por eles, obviamente para as pessoas que estão próximas da gente, né? É o que a gente chama muitas vezes da ética da proximidade. A gente trata de uma maneira diferente que a gente trata os outros. E a partir do momento que a cada vez mais a gente passar a tratar os outros que estão mais distantes, que são mais diferentes, que pertençam a outros grupos, de uma maneira mais fraterna, encarando o mundo inteiro como uma única família, o ser humano como um grupo único, é a única maneira de se conseguir paz. É a única maneira de que as pessoas vivam melhor, de que as pessoas sofram menos, que as pessoas sejam mais aceitas, se sintam parte de um todo. Então a minha mensagem é: vamos ser cada vez mais fraternos, viver cada vez mais com compaixão pelo próximo, e você sentir compaixão pelas pessoas com as quais você se relaciona bem e você gosta é muito fácil. O que a gente tem que trabalhar é justamente em desenvolver a compaixão por aquelas pessoas que são mais distantes, que são mais diferentes, que são mais difíceis. Essa sim é a compaixão capaz de mudar o mundo. Então, se eu posso passar uma mensagem de esperança para que o futuro do planeta seja melhor, é que cada pessoa consiga desenvolver melhor a sua compaixão pelo próximo. Perfeito, maravilhoso. E o senhor tem alguma rede social? Quer deixar que a gente compartilhe e tudo mais? Eu tenho Instagram, Facebook eu uso muito pouco, eu uso mais o Instagram mesmo, é ricardo.camilo, mas é uma rede social que eu uso até mais para foto mesmo, mas ela tá ligada a um outro perfil meu, ligado à banda, que aí é onde se trata mais desses assuntos religiosos. E tem o Instagram da banda, que aí é Facebook, Instagram, Banda Sou da Paz, YouTube, Instagram e Facebook. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todos os links certinhos para vocês acompanharem por lá. E é isso. Muito obrigado pela entrevista, foi maravilhoso. Sinto que agora eu aprendi muito mais, não só sobre o budismo, mas sobre a humanidade mesmo, sobre como a gente precisa evoluir. Né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar com vocês e aprendendo com vocês também. Obrigado. Obrigado.